Vamos iniciar mais uma aula, aula 2, dando continuidade aí à unidade 4. E vamos falar sobre as moradias, terras indígenas, que faz parte aí dessa unidade. Espero que vocês estejam atentos à explicação e qualquer dúvida vocês podem me chamar também no privado para que a gente possa conversar de boa. Quando falamos sobre moradias, estamos falando da parte da cultura de um povo, independentemente se ela é indígena ou não. Então, nós já estudamos aqui que cada sociedade indígena ela tem a sua própria cultura, ela tem a sua própria maneira de ser. Então, nenhuma tribo indígena ela se parece uma com a outra, né? Cada sociedade indígena ela tem os seus mitos, tem os seus rituais, tem os seus objetos, tem os seus cantos, tem suas músicas, tem suas pinturas. Então não é diferente também em relação às moradias. Então nós temos aqui, como vocês podem observar no slide, entre os fatores que influenciam os tipos de construções estão o clima e os materiais disponíveis em cada região. Como o Brasil apresenta paisagens diferentes, com áreas quentes e secas, frias e temperadas, as casas das comunidades indígenas também apresentam variações. Então, a forma como a moradia é usada, dividida e construída reflete o modo como os moradores convivem em sociedade. Então, nós podemos observar que, de maneira geral, os indígenas reúnem integrantes de uma mesma família, em suas moradias, e muitas vezes essas famílias elas dormem nas redes, que é muito comum, ou em esteiras no chão. São características específicas das tribos indígenas. Nos slides nós temos aí as moradias de algumas tribos, Nessa primeira aí é uma moradia da etnia Tupi, da região aqui do estado do Amazonas. Essa primeira imagem. Então percebam como é que elas eram, e são até os dias de hoje. Praticamente o teto todo de palha, as paredes de barro. Mas vocês podem observar também que já temos uma casa mais civilizada, podemos dizer, comparada às outras, mais moderna. Essa outra imagem aí é da etnia Chavante, concentra-se no estado do Mato Grosso, e suas moradias também têm uma estrutura em madeira, com paredes e teto de palha. Basta você observar o formato dessas moradias aí, da etnia Chavante. Então, como vocês podem observar, a maneira como essas tribos elas se organizavam, e ainda muitas se organizam até hoje assim. Inclusive a FUNAI, a Fundação Nacional dos Índios, ela procura manter a identidade, a cultura, os costumes, as tradições dessas tribos indígenas, para que elas não percam justamente os seus valores étnicos, não percam os seus valores culturais. Então, no passado, por exemplo, os professores que iam dar aula para essas tribos, eles não sabiam falar a língua dessas tribos, E hoje não. O que acontece? Os próprios índios acabam se formando e eles mesmos acabam
dando aula, né, para os filhos dessas tribos na própria língua e na própria cultura do seu povo local. Porque a maior dificuldade no passado era justamente a questão de não ter professores bilíngues, né? Essa era a maior dificuldade. Então hoje muitas tribos já têm esse problema resolvido. Por quê? Por causa da inclusão social de muitos índios dentro das universidades. Terras indígenas hoje. Então, antes de 1500, ou seja, antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, estima-se, observem só, estima-se que viviam nessas terras entre 2 e 4 milhões de índios. Então, olha só a estimativa, de 2 e 4 milhões de índios. Cerca de 1.200 línguas eram faladas entre os diferentes povos. E como vocês podem observar aí no slide, né, de acordo com o censo do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi realizado em 2010, o Brasil é a nação que concentra a maior diversidade linguística e também é um lugar onde há o menor número de falantes por língua. Atualmente, o país abriga 250 povos indígenas, somando 890 mil indígenas que falam 150 línguas, das quais algumas estão em vias de extinção, podem a qualquer momento, né, desaparecer. E desses povos, só para vocês terem uma ideia, aproximadamente 570 mil moram em terras indígenas, ou seja, os demais índios eles migraram para as zonas urbanas ou até mesmo zonas rurais. Observem aí esse mapa ele te mostra as terras indígenas no Brasil, né? Percebam que na região da Amazônia ou na região norte tem a maior concentração dessas terras indígenas, né? Demarcadas, protegidas por lei, terras indígenas. E o próximo mapa ele vai justamente te mostrar a quantidade mais específica, né, dessas terras indígenas no Brasil. Então, observem aí o próximo mapa. Então, percebam que nós temos a nossa Amazônia legal, né? A Amazônia legal é a Amazônia que pertence ao Brasil. A Amazônia internacional é aquela Amazônia que vai além do Brasil, ou seja, ela acaba entrando em outros países, é a chamada Amazônia internacional. Na nossa Amazônia é a Amazônia legal porque ela está inserida especificamente no território brasileiro. Então observem, 55% dos índios que vivem em terras indígenas estão na Amazônia, 55%. Dos índios que vivem em terras indígenas e estão fora da Amazônia corresponde a 45%. Tá? Essa é a diferença. Terras indígenas, percebam lá, né, a tonalidade mais escura, é o verde mais escuro, e a Amazônia legal. A pergunta desse slide, para que servem as terras indígenas, né? Então, basta observarmos aí que as terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo governo brasileiro. E aí nós temos um exemplo do Parque do Xingu, que desde 1961 constitui a primeira área homologada, ou seja, aprovada pelo governo brasileiro. Algum tempo depois, já isso em 1973, houve a elaboração do Instituto do Índio,
que faz uma classificação de terras indígenas. Nós temos a Constituição Federal de 1988, que também apresenta definições sobre a demarcação territorial dos povos nativos do Brasil. Então, essas terras indígenas, elas são protegidas por lei, tá? Então, só quem pode explorá-las são os próprios nativos, ou seja, os índios que já ocupavam aqui a nossa região antes mesmo da chegada dos colonizadores europeus. Saberes povos africanos no Brasil. Então, nós já estudamos nas unidades anteriores que o continente africano é considerado o berço da humanidade, né? Da África, isso há milhares de anos, grupos de seres humanos se deslocaram até chegar aqui na América, e isso também ocorreu com os primeiros nativos, ou seja, os primeiros habitantes do Brasil, as populações chamadas nativas. Então, apesar de não serem originários do Brasil, os povos africanos formaram a base cultural da nossa sociedade. Então, como nós estudamos isso várias vezes, né? Então, a base da nossa cultura são, na verdade, os índios, né? Os europeus e os africanos. Já a partir do século XVI, houve a exploração da mão de obra escrava de grupos de pessoas vindas da África. Chamamos essas pessoas de escravizados, porque em sua terra natal eram livres, no entanto, quando capturadas, passaram a condição de escravizados. Apesar de na própria África existir certo tipo de escravidão, fosse por dívidas ou em consequência de um povo ser derrotado em uma guerra, o tráfico de escravizados entre os séculos XVI e XIX foi muito agressivo. Então, há uma região na África, só para vocês terem conhecimento disso, de onde veio a maioria dos escravizados, que é a região da África Ocidental. Essa região da África Ocidental, ela compreende diferentes povos, por exemplo, povos Dogon, os Maule, os Loruba, as antigas civilizações que apresentavam desenvolvimento e conhecimentos técnicos, são povos que a maior parte dos escravizados vieram de lá. Um detalhe, né, que muitos historiadores eles afirmam isso claramente, que não foram os europeus que iniciaram o processo de escravidão no continente africano. Na verdade, segundo os historiadores, foram os próprios africanos que começaram a escravizar o seu próprio povo, né, os seus próprios irmãos. O continente africano ele é dividido em duas grandes regiões, a chamada África do Norte, que compreende aí o deserto do Saara, e a segunda região é a chamada África subsaariana. Então, a África é localizada abaixo do deserto do Saara. Então, ao sul do deserto do Saara, existe uma área considerada uma das áreas mais pobres do planeta. Só para vocês terem uma ideia, lá são 500 milhões de hectares de terras praticamente destruídos, que não servem para nada, chamado de Sahel. Na África Ocidental, nessa região, se desenvolveram os povos dos impérios Mali, Gana e Songhai. E a sociedade da área do Sahel, que é uma área desertificada, já foi a mais visada no passado para o comércio de escravizados. Então, como vimos, na África havia civilizações com registro anterior a 1500. Era comum nessa época encontrar grupos tribais estruturados, né? Ainda hoje isso é possível. Povos divididos em classes sociais e sociedades tribais patriarcais, agricultura, por exemplo, pecuária, artesanato, com madeiras e metais eram atividades econômicas desenvolvidas por eles, porque esses povos também praticavam a escravidão, mas de uma forma muito diferente
do que existiu no Ocidente. Nessas sociedades, os escravizados eram geralmente prisioneiros de guerra e após algumas gerações, essas relações escravistas elas eram eliminadas. Antes do século XV, mercadores árabes levavam escravizados africanos para o haréns, né? Ou para trabalhar em afazeres domésticos, comércio que persistiu no Mediterrâneo durante a Idade Média. Ainda assim, nada se iguala ao tráfico mercantil, que alterou profundamente as sociedades africanas, desorganizando essas sociedades do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista demográfico e sociocultural. O outro detalhe em relação a essas sociedades tribais patriarcais, o que era isso? Era uma forma de organização social em que a propriedade e o título são herdados pelos homens e a descendência é caracterizada exclusivamente por meio da linhagem masculina. Por isso essas sociedades também são chamadas de patrilineares, tá? E assim, galera, vamos encerrar essa nossa segunda aula. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Vocês podem fazer a leitura, né, dessa parte aí do conteúdo e já vou passar para vocês a aula 3. E no final da aula 3 eu vou estar dando algumas orientações e algumas informações importantes sobre o que vocês irão fazer, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula.